estaremos lendo apenas 2 versos. Isaías, capítulo de número 55, versos 6 e 7. Todos encontraram? Diga amém. Esperar todos encontrarem. Isaías 55, 6 e 7, uma passagem bem conhecida. Diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Aqueles que estão de pé podem tomar seus assentos, no nome de Jesus. Eu trago um tema para essa mensagem que diz assim: um chamado à reconciliação com Deus através da busca. Um chamado à reconciliação com Deus através da busca. Esse verso no qual nós acabamos de fazer a leitura foi escrito pelo profeta Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, conhecido como profeta maior, não pelo fato de ser maior do que outros profetas, mas unicamente pelo fato de ter um conteúdo maior escrito por ele. Isaías foi um homem muito usado por Deus, conhecido também como profeta messiânico, um dos profetas que mais falou a respeito da vinda de Cristo, da manifestação do Filho de Deus. Então esse profeta ele faz um convite aberto, não apenas para os judeus, mas também para os gentios. No capítulo de número 55 ele trata a respeito da salvação, não apenas da nação de Israel, como em outros capítulos anteriores nós vemos, mas ele faz um convite aberto. No verso de número 1 nós já podemos ver isso, que ele diz assim: e vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, ele está conclamando aqui o povo à salvação. Ele está conclamando aqui o povo para vir a ele, aqueles que sentem sede. Não uma sede física, não uma fome física, não algo estereótipo, mas, pelo contrário, uma sede e uma fome espiritual que é dada a cada ser humano, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele negro, seja ele branco, seja ele uma pessoa culta ou indouta. Todos nós sentimos essa necessidade espiritual, esse vazio existencial na nossa alma, essa sede de espírito que só pode ser saciada por intermédio de Cristo, por intermédio de Deus, porque Ele é o único que pode saciar essa sede, porque não é uma sede comum, como a sede no qual nós bebemos a nossa água agora, e logo após nós teremos sede novamente, mas é uma sede espiritual. Isso me traz à memória aquilo que Jesus ele tratou com a mulher samaritana naquele poço. Se você beber dessa água, tornará a ter sede, mas na água que eu lhe der, se fará em você rios que jorram para a vida eterna. Então ele está tratando aqui especificamente do Espírito Santo de Deus habitando na vida do homem, da mulher, da pessoa, do ser, do pecador que se arrepende, que é regenerado. Dito essa introdução, nós vemos no verso 6 que ele está tratando a respeito dessa busca, um convite às nações para buscar a esse Deus. Porque ao longo do livro do profeta Isaías nós vemos diversas exortações, diversas correções, diversos chamados de Isaías para com o povo.
Porque naquele período a nação de Israel ela tinha se perdido. Isaías, ele atravessou aproximadamente de 3 a 4 reinados. Então ele viu e presenciou muitas coisas com os seus olhos. Ele sabia a situação atual e de debilidade do povo de Israel. Ele sabia que o povo de Israel se encontrava em um declínio espiritual muito grande. Ele sabia que o povo de Israel estava afastado e longe da presença e da face de Deus. E não somente Israel, mas também os gentílicos. Mas ele faz esse convite aberto, já mostrando, já denotando que ele também chamaria outras nações, que ele também chamaria outros povos. Porque a nação de Israel ele não se diferenciava muito de outros povos, porque eles estavam entregues à idolatria, entregues à prostituição espiritual e moral. A nação de Israel estava entregue a muitos tipos de pecado, tinha se afastado das leis, dos preceitos, dos testemunhos de Deus. E estavam andando segundo os seus próprios caminhos, segundo a sua própria vontade. Ao invés de abraçar e aceitar o manancial de águas, como diz em Jeremias 2,13, eles preferiram cavar cisternas rotas, cisternas rachadas, cisternas que não retêm água, se referindo à idolatria a outros deuses. E nessa passagem também em Jeremias nós podemos ver que o profeta ele trata especificamente da idolatria de Israel de tal modo que ele mostra que nem os povos pagãos, nem os povos que estavam afastados de Deus, eles tinham a coragem de abandonar os seus deuses para adorar a outros deuses, mesmo sendo deuses mortos, deuses sem vidas. Imagens de esculturas que tinham olhos, mas não viam, bocas, mas não falavam, tinha mãos, mas não apalpavam, tinha um corpo, mas não havia espírito em si. E a nação de Israel, por outro lado, eles trocaram ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, aquele que era capaz de trazer vida, aquele que era capaz de transformar, aquele que era capaz de continuar a saciar a sua sede, por outros deuses. E andaram por outros caminhos que não agradaram a Deus, andaram no caminho da desobediência. Então é um chamado específico de Deus a reconciliação com Deus através da busca. Porque não há outro meio no qual nós possamos nos achegar a Deus, nos reconciliar a Deus, senão através de buscá-lo, de nos aproximar a Ele, com oração, com quebrantamento, com humilhação, aceitando as suas leis, os preceitos estabelecidos por Ele. Então o profeta Isaías ele trata a respeito especificamente da salvação e da nossa também devoção. E o que é devoção? É uma vida piedosa e dedicada à busca por Deus, conhecimento e prática da palavra de Deus. Isso é viver uma vida devota. É viver uma vida em adoração, porque a palavra adoração, no seu termo original hebraico, é avodá, ou seja, tem a ver com serviço, com adoração, tem a ver com submissão e obediência à vontade de Deus. Isso é viver uma vida piedosa, uma vida segundo, não os nossos preceitos, não a nossa ótica, não a nossa cosmovisão, mas uma vida segundo a visão, os preceitos e a ótica divinas. E eu trago um ponto para essa mensagem, no verso 6. O Senhor será revelado a todos aqueles que em sinceridade o desejarem. Deus, ele não se revela para pessoas que são ímpias. Deus, ele não se revela para pessoas que não têm comprometimento com Ele. Deus, ele não se revela para pessoas que o desprezam, pisam e cospem na sua lei. Mas Deus, ele se revela para todos aqueles que em sinceridade o desejarem. E nós, como servos de Deus, como cristãos, devemos constantemente desejar a Deus, desejar buscar a Deus, desejar crescer no conhecimento de Deus, desejar
ser melhor aos olhos de Deus, desejar fazer a vontade de Deus. Nós devemos ter esse desejo fervilhando em nosso coração. Nós vemos que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque haverá um momento que não poderemos mais encontrar a Deus, porque nós sabemos que a morte é um assunto que não é muito falado, não é muito comentado. Todas as vezes que você vai conversar a respeito de morte para alguém, as pessoas não querem falar sobre esse assunto. Só que a Bíblia ela nos relata que o coração do sábio vive na casa do luto. O coração daquele que é verdadeiramente sábio, ele sabe que ele vai morrer, ele pensa na morte, ele se planeja para o dia da sua morte. Assim os antigos viviam, porque sabe que é certo. A morte virá para mim, para você, se assim Cristo não se manifestar antes. E a outra manifestação de Cristo também. Cristo, a qualquer momento, pode se manifestar. Nós podemos ver através dos sinais, dos tempos, de tudo aquilo que tem acontecido, ano após ano, que o relógio divino, o Kairos de Deus, está muito avançado. Os sinais estão vindo e Cristo está às portas. E por isso o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E também uma coisa, porque pode haver um momento em que, de tanto ouvir a mensagem, de tanto ouvir o Evangelho, de tanto ouvir a palavra de Deus, e desprezarmos e renunciarmos, e pisarmos naquilo que é sagrado, nosso coração se endurecer com isso. Ao invés de aceitar os preceitos e a vontade de Deus, nós desdenhamos, deixamos para depois, procrastinamos. E todos nós estamos sujeitos a cair nesse declínio espiritual. Todos nós estamos sujeitos a não atentar para aquilo que é primordial na nossa vida, que é a nossa vida de comunhão e intimidade com Deus. É algo a ser observado. Em Deuteronômio, capítulo de número 4, verso 29, Moisés ele diz algo muito interessante. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. E Jeremias, no capítulo 29, verso 13, ele repete esse mandamento que Moisés havia escrito. Porque Jeremias ele foi um homem que ele trouxe a nação de Israel, ou pelo menos tentou trazer a nação de Israel ao arrependimento, através da pregação, através do anunciar da palavra de Deus. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, o desejo de Deus é que nós venhamos buscá-lo, não em partes, mas na totalidade. Porque se nós pararmos para observar os contextos desses dois versículos que eu li, tanto Moisés como Jeremias, eles estavam em um cenário de caos. Nós vemos que Moisés ele fala que se o povo se afastasse, fosse para outros deuses, e se arrependesse, voltasse para ele, então buscarás ao Senhor teu Deus e acharás, se buscar de todo o vosso coração e toda a vossa alma. E Jeremias também, o povo, ele estava cativo na Babilônia. Cativo durante 70 anos foi aquele cativeiro por causa da desobediência, por causa da insubmissão, porque não quiseram ouvir e atentar para a voz de Deus, não quiseram dar ouvido à voz do profeta, não quiseram atentar para aquilo que o homem de Deus anunciava ao longo dos tempos. Ele pregou aproximadamente 40 anos, incessantemente. 40 anos conduzindo a nação ao arrependimento. 40 anos conduzindo a nação a se converter, a se arrepender do seu erro. 40 anos, insistente, ininterruptamente. E a nação, ela não se voltou para Deus. Mas mesmo diante desse caos, desse cenário, Deus ele deixava promessas. Deixando a promessa de que depois do cativeiro, eles iam buscar a Ele e achar a Ele, quando buscar de todo o vosso coração.
E não é diferente também na nossa vida, meus irmãos. Muitas das vezes nós não conseguimos achar ao Senhor em sua plenitude porque nós não o buscamos como deverias. Nós não gastamos tempo com Ele como deveríamos. Nós não gastamos tempo com a oração como deveríamos. Nós não gastamos tempo com a palavra de Deus, com o jejum, com a consagração como deveríamos. Mas nós colocamos outras coisas como prioridades. Na nossa vida é tudo uma questão de prioridades. E eu aprendo isso porque quando nós caímos numa cama doente, nós vemos que todas as outras prioridades que nós tínhamos, nós deixamos em segundo plano. Então, na nossa vida é tudo uma questão de prioridade. O que nós temos priorizado em nossa vida? Temos priorizado a presença de Deus, buscar a face de Deus? Assim como Moisés, que abriu mão da sua vida para conduzir um povo rebelde, um povo errante pelo deserto, um povo que se contradizia, um povo que preferia adorar a imagem do que é o Deus vivo. Moisés, ele se colocou na brecha por aquele povo. Moisés, ele intercedeu por aquele povo. Moisés, ele buscou a face de Deus, não apenas 40 dias, mas 80. Porque se nós pararmos para ver os textos sagrados, ele fica 40 dias no monte, buscando a Deus, recebendo os mandamentos de Deus. E quando ele desce, o povo estava em idolatria, estava em pecado, porque Deus o manda descer, falando, desce porque o teu povo se corrompeu, está em idolatria. E ele quebra as tábuas da lei, ele volta para o monte, mais 40 dias e 40 noites, se consagrando, sem comer, sem beber. Porque o sustento dele foi o próprio Deus. Que nós possamos ter isso em mente, que o nosso sustento seja Deus. Eu não estou falando que nós devemos viver uma vida 24 horas no nosso quarto orando, não é isso. Mas eu estou dizendo que não é por falta de tempo que nós não buscamos a Deus, é por falta de vontade. É preguiça espiritual, isso se chama. É preguiça mental de ler as Escrituras. E isso é o gerador da impiedade, da incredulidade do nosso coração. A preguiça espiritual. A preguiça de buscar a Deus, a preguiça de estar numa consagração, a preguiça de estar num evangelismo, a preguiça de estar no ensino da palavra, coisas que podem trazer ricos benefícios para a nossa alma e nós desdenhamos e desprezamos como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse um detalhe, mas preferimos estar na frente da televisão, assistimos horas e horas a fio de programações que não edificam a alma, mas preferimos estar nas telas do telefone, procurando ser edificado por coisas supérfluas e que não têm o poder de edificar a nossa alma. Eu não estou dizendo que seja errado assistir uma televisão de vez em quando. Não estou dizendo que seja errado assistir um filme de vez em quando. Eu não estou dizendo que seja errado ter uma rede social. Só que essas coisas devem ser usadas com temperança, com sabedoria. Nós devemos ter domínio sobre essas coisas. E não essas coisas ter domínio sobre o nosso coração. Os que buscam ao Senhor não serão desamparados. Salmos, no seu número 9, verso 10, diz assim: e em ti confiarão os que conhecem o seu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Meus irmãos, Deus, ele não desampara aqueles que o buscam. Deus, ele não desampara os seus filhos. Olha o que diz no início desse verso. Interessante. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Do contrário, não haverá confiança. Porque a confiança vem através do conhecimento. O fato de nós não conhecermos não nos dá a liberdade de confiarmos. Você coloca qualquer pessoa na sua casa? Eu creio que não. Você não chama qualquer pessoa para sua casa sem conhecer o caráter daquela pessoa, sem conhecer a índole daquela pessoa, sem saber quem é, qual é o proceder daquela pessoa.
nós não chamamos, nós não convidamos. Então, nós só poderemos confiar plenamente, verdadeiramente em Deus, quando nós conhecermos o teu nome, o nome santo de Deus. Nós devemos, meus irmãos e minhas irmãs, nos dedicarmos ao conhecimento de Deus, aos teus atributos, ao seu ser, a sua vontade, o seu caráter. Porque Deus, Ele é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus benigno, longânimo. É um Deus que é cheio de amor e compaixão, mas como foi ensinado aqui, é um Deus também de justiça. É um Deus que se ira todos os dias contra os pecadores. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz isso. Deus, Ele tem que se irar contra o mal, Ele tem que se irar contra o pecado. Por quê? Por causa da sua natureza, que não pode ser contradizida, que é a sua santidade. A misericórdia de Deus, ela é santa. O caráter de Deus é santo. A justiça de Deus é santa. A ira de Deus é santa. O amor de Deus é santo. Tudo de Deus é santo, porque Ele é santo. E aqueles que o servem também devem ser santos em toda maneira de viver, como as Escrituras nos ensinam. E ainda no verso 6, invoque-o enquanto está perto. Essa passagem também nos faz lembrar a respeito da nossa vida de oração. Deus, Ele não está longe de nós, Ele não se afastou de nós, Ele não está longe do seu povo, mas a Bíblia nos relata que Ele está perto de todos aqueles que clamam a Ele, todos aqueles que buscam a Ele, todos aqueles que se achegam a Ele. Basta apenas invocarmos o seu nome, basta apenas orarmos a Ele. Eu tenho pensado ultimamente muito a respeito da disciplina espiritual, que é algo que muitas das vezes tem sido descartado nessa geração, disciplina espiritual. A disciplina tem como seu ensinamento prioritário é você disciplinar tudo aquilo que você vai fazer. Você acordou, você vai orar, você vai ter um momento de devoção, um momento de leitura das Escrituras, um momento no qual você vem alimentar primeiramente a sua alma, e ao longo do dia você vai andando em espírito, para que não venha perder essa adoração, para que não venha perder esse pensamento. Isso é andar em espírito. Andar em espírito é estar com os pés na terra, trabalhando, cursando, fazendo uma faculdade ou o que for, mas com os pensamentos do alto, pensando nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. É assim que deve ser a mente do cristão. A Bíblia nos relata que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. E aquele que é forasteiro e peregrino, ele anseia por uma pátria maior, como diz em Hebreus. Assim como em Hebreus, capítulo de número 11, os heróis da fé, a Bíblia relata que eram homens que não eram dignos de pisar nesse mundo, porque eram homens que viveram plenamente para a santificação, homens que viveram plenamente para fazer a vontade do Pai, homens que viveram plenamente para agradar ao seu Senhor e não à sua própria vida, porque ele sabia que haveria uma recompensa. Haverá uma recompensa por tudo aquilo que você abrir mão nessa vida, não se preocupe. O céu há de cobrir todas as despesas que tivermos aqui nessa terra. O céu há de cobrir todas as despesas que tivermos aqui nessa terra, pode ficar tranquilo. Deus, ele não dorme, Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente, os seus olhos estão sobre toda a terra. E no verso 7 nós vemos Isaías também chamando o povo ao arrependimento. Ele diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
Ele chama primeiramente a nação de Israel, que está longe de Deus, que está vivendo uma vida impiedosa, e também outros povos, aqueles que querem se achegar a Deus. O homem mau, o homem maligno, o homem ímpio, a pessoa que não quer Deus, ele fala: deixe o ímpio o seu caminho, porque o caminho do homem é morte, do homem ímpio é morte e destruição. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas no fim são caminhos que conduzem à morte. Aos olhos do homem, o seu caminho muitas das vezes parece ser bom, mas a Bíblia diz que o Senhor pesa o espírito. Ele sabe o que há dentro do coração de cada um de nós, porque Ele conhece não apenas aquilo que é exterior, aquilo que o homem vê e julga com seus olhos físicos, mas Ele conhece o interior de cada um de nós. Ele conhece cada coração, conhece cada intenção, Ele conhece a sua vida no íntimo e no particular. E por isso Ele fala: deixe, se afaste, abandone o pecado, abandone a vida depravada, imoral, imunda, abandone a vida mundana. E não apenas o seu caminho, mas o homem maligno nos seus pensamentos. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele sonda os corações. Ele sonda cada coração. Ele penetra cada coração. Ele sabe. E isso é um convite, não apenas para aqueles que estão lá fora, mas para nós, que muitas das vezes carregamos ao longo da nossa vida pecados de estimação, pensamentos que não agradam a Deus, e acabamos nutrindo aquilo ao longo da nossa vida. Deixe esses pensamentos, converta-se ao Senhor. E a palavra conversão, ela é interessante porque quer dizer exatamente dar a volta. Conversão, dar a volta. É como se você estivesse deixando o pecado e se voltando para Cristo. Nós somos chamados a nos voltarmos para Cristo, pois só Ele pode verdadeiramente saciar os anseios de uma alma sedenta. E o que significa arrepender-se biblicamente? Eu trago aqui 2 pontos. 1, afastar-se do pecado, abandoná-lo, deixá-lo, e deixá-lo com ódio e abominação para jamais retornar a ele. E o fato de deixarmos certos hábitos que cometíamos não é o único sinal de que houve conversão em nós. Deve haver uma mudança de comportamento e uma mudança de mentalidade. Por quê? Porque muitas das vezes nós achamos que pelo fato de termos deixado antigos hábitos, beber, fumar, se prostituir, não mentir, não roubar, nós achamos que já estamos salvos, está tudo bem. Mas isso pode ser um indício de arrependimento? Pode, mas não na sua totalidade. Não na sua totalidade, não é o fato de deixarmos de fazer certas coisas que nos torna cristãos. Porque o ímpio também, quando ele cisma em deixar o cigarro, em deixar a bebida, em deixar a droga, muitas das vezes ele consegue com o seu esforço. Ele consegue sim, passando por uma casa de recuperação, ouvindo bons conselhos, ouvindo a palavra de um médico de que se ele não parar, ele vai morrer. Ele consegue deixar hábitos. E muitas das vezes eu falo nós, mas na totalidade do cristianismo, da igreja moderna e contemporânea brasileira, achamos que pelo fato de não consumirmos bebida alcoólica, de não fumarmos, de não usarmos droga, de não nos envolvermos com prostituição, de não mentirmos, de sermos honestos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas isso não é um indício completo de salvação. É necessário arrependimento, é necessário conversão, é necessário regeneração, um novo nascimento. Porque Jesus, ele falou que em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus.
É necessário um novo nascimento, que vem do alto, que vem de Deus. E 2, arrependimento é também uma tristeza profunda pelo pecado. Isso aqui é o que nos pega. Isso se chama, sabe o que? É convicção de pecados. Muitas das vezes nós não temos essa convicção, estamos frios, secos, apáticos. Não sentimos mais o toque do Espírito, não quebrantamos mais o nosso coração, não abrimos mais o nosso coração, não nos derramamos em lágrimas mais na presença de Deus. Nossos olhos estão secos, nosso coração está morno. Mas o que Jesus ele exorta a igreja de Apocalipse, ele fala: estou a ponto de vomitar da minha boca. Antes fora frio ou quente, mas porque foras morno. Para Deus só serve frio ou quente, não podemos viver uma vida morna. Não podemos viver uma vida morna, é necessário fervor, é necessário zelo pelas coisas de Deus. É necessário amarmos a Ele acima de todas as coisas. E isso também exige uma tristeza profunda quanto ao nosso pecado. A igreja atual, ela se esqueceu disso. A convicção de pecados, que é uma das maiores demonstrações do Espírito Santo que está agindo na sua vida. É uma tristeza com tudo aquilo que fere o Espírito Santo, com tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, com tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. É uma tristeza profunda contra o nosso pecado, contra o nosso eu, contra as nossas misérias, porque nós temos uma visão limitada e superficial daquilo que é pecado. Mas eu trago uma passagem: bastou quantos pecados para Adão ser expulso do paraíso? 10? 100? 1000? Um pecado. E isso mostra para a gente, para nós, o quanto Deus odeia o pecado, o quanto Deus abomina o pecado, o quanto o pecado é fétido aos olhos de Deus. E 2 Coríntios 7:10 diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Existem 2 tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Essa é uma tristeza saudável. É uma tristeza que vem da parte de Deus, quando você se pega triste, cabisbaixo, melancólico, quebrantado na presença de Deus. Essa é a tristeza que te conduz à salvação, que te conduz à transformação de mente, de coração, de caráter, de conduta, de vida. Essa é a tristeza que Deus, o Espírito Santo, gera no nosso coração, para que nós venhamos despertar da nossa vida pecaminosa, da nossa vida que não agrada a Deus. E existe também a tristeza segundo o mundo, mas a tristeza do mundo opera a morte. Nós vemos que a tristeza do mundo, ela opera a morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Existe uma recompensa para todos aqueles que praticam o pecado, o seu salário. É como se fosse um trabalhador. No final do mês, ele há de receber a sua recompensa, o seu salário, por aquilo que ele fez. Diante de Deus também não é diferente. As pessoas que vivem na impiedade, do pecado, zombando de Deus, achando que é uma coisa sem sentido, que é uma coisa no qual nós estamos sendo rígidos demais, estamos sendo duros demais. Essa tristeza, ela gera morte. Por isso nós vemos tantas pessoas depressivas no mundo, pessoas que já perderam a esperança, pessoas que andam melancólico, depressivas, moribundas, querem até mesmo tirar a sua vida. Essa é a tristeza que não é saudável, que não vem de Deus. Eu não estou dizendo que o cristão e o homem de Deus não possa ter depressão, não é isso que eu estou dizendo. Que pode, porque é bíblico. Homens de Deus tiveram depressão nas Escrituras, mas nós vemos que a tristeza do mundo, ela opera a morte. E faz parte do verdadeiro arrependimento, um senso profundo de que a pior coisa sobre o seu próprio pecado
é que ele ofendeu a um Deus santo. Como eu disse anteriormente, Deus ele é santo. O pecado é completamente oposto daquilo que Deus é. Porque Deus ele é puro, o pecado é impuro. Deus é luz, o pecado é trevas. Deus é bom, o pecado é mau. Deus é certo em sua conduta moral e o pecado é completamente errôneo em sua conduta moral. Então, todas as vezes que nós estamos pecando contra um Deus santo. E não é errado que um Deus santo ele puna os pecadores. Por quê? Deus ele criou o inferno. Primeiramente, Deus ele não criou o inferno para os homens. Deus criou o inferno para os demônios e os seus anjos, como diz em Mateus 25. Os demônios e seus anjos. Para isso foi criado o inferno. E todos aqueles que se esquecem de Deus, como diz em Apocalipse. Então, um Deus santo é necessário que ele puna o pecado e o pecador. Se eles não se arrependerem, se eles não se voltarem para ele. Então, viva uma vida de arrependimento. Não é porque você já se arrependeu uma vez, se converteu, está caminhando na vida cristã que você não necessita mais de arrependimento. Todos os dias nós temos que nos autoanalisar. Todos os dias é dia de examinarmos a nós mesmos, examinar o nosso próprio coração, examinar a nossa conduta cristã, examinarmos a luz das Escrituras para saber se estamos vivendo de acordo com essa regra de fé e prática ou não. Mas Deus, ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que tem prazer em perdoar. Olha o que diz no final do verso 7. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, ele se alegra quando uma pessoa ela se converte dos seus maus caminhos. Quando uma pessoa abandona suas práticas pecaminosas. Quando essa pessoa ela se volta para Deus. Deus, ele se alegra. Assim como nós vemos em diversas parábolas que Jesus conta, que há mais alegria no céu diante de um pecador que se arrepende do que muitos justos que não necessitam de arrependimento. Porque todos somos pecadores aos olhos de Deus, todos somos errôneos. Todos somos salvos unicamente pela graça. Não há méritos em nós, não há obras em nós que possam nos salvar, que possam nos regenerar, que possa nos dar uma vida verdadeiramente em paz com Deus. Cristo é o caminho. Só Ele pode verdadeiramente nos conduzir a Deus. Em Salmo de número 103, verso 10, diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Deus, ele é misericordioso. Imagina se Ele decidisse nos tratar segundo as nossas práticas pecaminosas. Imagina se Deus, ele decide nos punir a cada pecado que nós cometeríamos. Imagina se Deus fizesse isso com a nação de Israel. Não. Antes de Deus trazer a punição e juízo, Ele sempre traz alguém para alertar sobre aquele pecado. Para que essa pessoa ela se volte para Deus, ela se converta, ela se arrependa. Porque o desejo de Deus não é destruir os homens, mas que eles se convertam dos seus maus caminhos, diz a palavra. Esse é o desejo de Deus. Em 2 Coríntios, para encerrar, capítulo 5, verso de número 18 e 19, diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus, ele estava em Cristo a todo momento, para trazer novamente a humanidade que se perdeu lá em Adão, para Ele.
Isso se chama o ministério da reconciliação na Bíblia. Deus reconciliando o homem por intermédio de Cristo consigo. E a palavra imputar quer dizer atribuir um pecado, um crime a outro que seja inocente. O seu pecado e o meu pecado foi imputado em Cristo na cruz. Quando Jesus ele estava na cruz, pingando grandes gotas de sangue, porque estava uma coroa de espinho na sua cabeça, seus pés estavam furados com pregos de aproximadamente 20 centímetros, e também as suas mãos. Jesus estava sentindo uma dor agoniante, e ele não merecia estar ali, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele nunca cometeu um pecado, mas ele foi morto pelos nossos pecados. O meu pecado e o seu pecado foi quem crucificou Jesus. Foi imputado nele ali na cruz, quando ele disse, tetelestai, está consumado. A palavra está consumado no grego é quando uma pessoa, ela quitava uma dívida, está pago, está consumado. Isso quer dizer está consumado. A nossa dívida foi paga, a sua dívida foi paga, a minha dívida foi paga. E o que te impede de se chegar a esse Deus? E o que te impede de viver uma vida na plenitude da vontade de Deus? E o que te impede agora de se entregar mais a esse Deus, visto que Ele se entregou tanto por nós? Muitos teólogos da prosperidade têm distorcido o verdadeiro significado de alegria, dizendo que a verdadeira alegria está em bens, está em conquistas, está em carros, está no materialismo desse mundo caído, que está caminhando a passos largos para o inferno. A verdadeira alegria não está em nada disso, a verdadeira alegria está em Cristo. O melhor de Deus não está por vir na sua vida, o melhor de Deus já veio, e se chama Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio na sua vida, que é a salvação e a vida eterna. Esse é o melhor de Deus. Essa é a promessa bíblica que o Senhor nos fez, a vida eterna. Amém? Eu convido os irmãos para se colocar sobre seus pés nessa noite, para estarmos fazendo uma oração no nome de Jesus. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração, porque o dever daquele que prega é unicamente trazer aos ouvidos dos irmãos, mas é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, é Ele que nos conduz para uma vida que agrada a Deus, amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos nessa noite, reunidos em Teu nome, por essa palavra que foi ministrada, Senhor, por ter falado ao meu e a cada coração dos meus irmãos, Senhor, de maneira didática, prática, de maneira reta, de maneira, Senhor, que não deixa dúvida. E eu te peço, Pai, nos ensine a perseverar em Tua palavra. Não deixe que nós, ao longo do tempo, Senhor, ao longo da caminhada, nós venhamos entrar no modismo e nos vendermos, Senhor, como muitos pregadores têm se vendido, Senhor. Se vendido por fama, se vendido por popularidade, se vendido por dinheiro, por riquezas, se vendido por uma agenda cheia de contatos, Senhor. Senhor, não queremos isso. Essas coisas são como escória, são como lixo para nós. Queremos permanecer no centro da Sua vontade, Senhor. Queremos, Senhor, dedicar mais, Senhor, da nossa vida aos Teus cuidados. Queremos, Senhor, verdadeiramente sermos quebrantados em espírito, ó Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa recair sobre nós e que haja temor, santa reverência em cada um de nós. Que haja, Senhor, um agir da Tua parte em nossos corações, de modo que haja uma profunda tristeza, Senhor, contra o pecado, que nós venhamos odiar, Senhor, com ódio mortal o pecado, que nós venhamos abominar ao pecado, que nós venhamos nos afastar do pecado a cada dia, Senhor, e nos voltarmos para Ti em obediência, submissão e santificação, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, olhe por nós, Senhor, olhe para a igreja brasileira, olhe por aqueles, Senhor, que querem viver uma vida piedosa. Olhe, Senhor, por cada cristão nos 4 cantos do mundo,
Porque nós somos a igreja do Deus vivo, não apenas nós que estamos aqui, Senhor, reunidos, mas a tua igreja, Senhor, é apenas um corpo, no qual, Senhor, existe uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus e Pai, Senhor, que é sobre todos. Que nós possamos também ver a tua igreja na totalidade, Senhor. Que nós possamos ver a tua igreja como o corpo universal de Cristo, no qual o Senhor é o cabeça, instrui e conduz, Senhor, os seus membros em tudo aquilo que deve ser feito, Senhor. É o que nós choramos nesta noite, Senhor. Nos leve, Senhor, em segurança debaixo da tua presença, nos livre do homem sanguinário, perverso, maligno, de pensamentos, e nos dê uma noite reparadora em tua presença. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bendito seja Deus. Estenda assim as suas mãos nessa noite, amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus recaia sobre todo aquele que aguarda a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que esperam e creem juntamente digam amém. Se assente apenas alguns minutos para estarmos dando os anúncios no nome de Jesus. Segunda-feira temos seminário teológico, tem novas vagas abertas, tá, meus irmãos? Para aqueles que querem se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Toda segunda-feira, os irmãos estão aqui às 19h30, aprendendo um pouco mais da palavra, crescendo no conhecimento de Deus. Então venha se aprofundar também, entre no seminário, para que você venha expandir cada vez mais o seu conhecimento. Terça-feira temos também o poder através da oração. Os irmãos, as irmãs, estaremos aqui nos consagrando, né, que é um dos pilares para a vida piedosa, para a vida com Deus, é a consagração. Os dois pilares que nos mantêm de pé, a oração e a palavra. Não se esqueça nunca disso, meus irmãos. Por isso, venha buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Quarta-feira, culto de louvor e adoração na quarta, muita oração, louvor e palavra de Deus. Na sexta, teremos também Papo do Reino, seria no sábado, só que foi transferido para sexta porque vai ter a confeitaria, tarde de confeitaria, né? No sábado, então será na sexta-feira. Se você conhece algum jovem, traga para cá, às 19h30. E no sábado teremos também ação social, com as irmãs do projeto Reino Entre Nós estarão aí, mais uma vez abençoando a vida das crianças. Consagração também, pela família e cura divina, às 9h da manhã. E no domingo, examinando as Escrituras e o culto após.